talvez é o aspecto mais bonito, eu acho, que a literatura pode ter. Então, quando eu ouço isso, eu fico muito, muito feliz, assim, muito emocionada. A gente também, por ter sentido isso, assim, né? Eu acho assim, eu já tô falando, eu nem sei se já começou, eu já cheguei Gente, emocionada com o vamos, negócio vamos. aqui, Eu acho que não dá para ficar e esperando aí todo mundo chegar. Então eu vou ficar de olho aqui e aí eu fico autorizando. Quando for 10h10 eu fecho a sala. Mas a gente já vamos, porque, né? Estamos aqui, Carola tá aqui disponível. Vamos é, aproveitar cada minuto, porque é isso. sim. Enfim, gente, bem-vindos, né? Meu nome é Larissa. Eu comecei aí, eu, a Nara e a Ayrton começamos essa confusão tudo aí há alguns anos atrás, né? Acho que a Nara já deve ter falado um pouquinho sobre isso. E aí todo mês a gente se junta para conversar sobre algum livro, geralmente livros bem sofridos, né? A gente gosta dos livros bem sofridos. E o meu encontro realmente com esse livro foi, eu não sei nem dizer, eu tô com medo de falar e começar a chorar, mas foi assim absurdo. Acho que a Nara já tinha lido, né? Li E 3 vezes, amiga. acho que a Thalita também já tinha lido. E eles indicavam sempre. E aí eu, vamos lá, né? O que pode acontecer? E, nossa, foi assim, para mim foi um tornado na minha vida, assim, se tornou um dos meus livros favoritos. Eu acho que, não, juro, não é porque você está aqui, Carola, se você tivesse eu ia falar era muito mais, assim, mas é absurdo o que você faz com a linguagem, é absurdo o que você faz com a forma que você percebe as pessoas, a construção que você faz é linda, é tocante, que parece que cada palavra é escolhida de uma forma absurdamente perfeita, assim, de perfeita, mas também não tão, né? Imperfeita também porque deixa espaço para a gente também colocar o que é nosso, né? Então, assim, a gente parece que se identifica muito, eu me identifiquei muito com os personagens todos. É, a história tem assim, a construção, a forma como você faz o texto, eu achei lindíssimo. Quando você, eu pelo menos não sabia de início, né? Então eu fui me tocando. A gente diz spoiler, tá, gente, dos textos, assim, a gente vai falar. Só, amiga, só antes de você continuar, aquela pergunta, aqui a gente ficou tão emocionado que a gente começou o clube de uma maneira diferente. A gente já começou Foi falando ótimo, aqui. animada. Né? Gente, alguém não leu o livro, porque vocês sabem que a gente vai falar de spoilers, né? A gente vai fazer costuras com a história, então alguém não conseguiu terminar, já estejam avisados, tá certo? Que a gente vai. Assim, eu não sei se eu consegui terminar, né? No sentido assim de que o final, ele para mim é um final em aberto. Para mim ele é uma coisa que permanece, assim. Ele permaneceu para mim, né? Eu senti que ele tá aí, ele tá acontecendo, o final, sabe? Eu tenho essa percepção assim desse do texto. Assim, quando acabou, eu fiquei assim, sem saber, sem chão, assim, eu fiquei, olha, o que é que eu tô sentindo? Que é isso, né? Então por isso que eu acho que eu não vejo esse final assim, pelo menos, né, fechado dessa forma, mas eu vejo uma coisa que se abre e que não se fecha mais, que eu acho que é toda a questão que a história traz. E aí a forma como você traz, né, como o feminino e a relação com as palavras e a relação entre mulheres é lindíssima, né? E a construção do feminino, né? Da mulher que se constrói uma a uma e cada uma dessas mulheres se construindo mesmo uma a uma e rumo ao infinito é algo lindíssimo de ver. Assim, eu sou psicanalista, então eu percebi algumas coisas muito bonitas que você traz aí da psicanálise, né? E que algumas coisas do Lacan, que eu até perguntei, gente, mas vocês perceberam isso aqui ou eu tô ficando louca? Aí o Freud também, né? Que eu não sei se era o Freud, mas também não preciso nem explicar. Ai, pra mim era o Freud. Era o Freud, se não era o Freud, mas eu adorei isso, né? Se era o Freud ou se não era o Freud, mas a forma como você traz a temporalidade, né? Eu acho que é muita coisa que a psicanálise traz também, a percepção do tempo. Então, para mim, esse livro me tocou de uma forma muito particular e com certeza se tornou um dos meus livros favoritos, assim, da vida. Eu sou, né, eu sou muito suspeita para falar sobre ele. E para mim, eu sei, eu acho que como leitora a gente realmente só quer te agradecer por essa experiência, porque para mim esse livro é uma experiência, assim. Existem livros que são incríveis e que a gente lê e que eles trazem uma história incrível e que eles nos transportam para um mundo incrível e isso é legal. Mas o que eu senti com Armas Sonolentas foi realmente que eu vivi uma experiência.
e que eu chorei e que eu chorei muito, é sério, é o livro que eu mais chorei. Assim, eu estou chorando, né? Mas foi o livro que eu mais chorei na minha vida, com certeza. Então, eram muitas emoções e eu acho que você conseguir fazer isso é divino, assim, né? Mas, enfim, vou parar de ficar falando mil coisas. Podem falar também, gente. Eu acho que a Larissa traduz muito bem, né? Nessa emoção da fala dela, o que, pelo menos, o nosso grupo sentiu, né? Eu acho que a palavra experiência traduz bem a obra. Eu já tinha lido o Inventário das Coisas Ausentes, por indicação da Thalita e do André, que é meu companheiro, né? Então, eu já tinha um contato com a tua escrita. Mas eu te confesso que o Com Armas Sonolentas puxou meu tapete completamente. Assim, eu ia esperando uma coisa e logo de cara foi outra completamente diferente. Eu tive a oportunidade de participar de um grupo recentemente com o Itamar Vieira Júnior, né, do Tortarado, e ele falou uma coisa que eu acho que talvez tenha sido a representação disso daqui para mim. Que às vezes parece que um autor ele é tomado por uma entidade e que ele mais psicografa do que escreve, né? E a sensação que eu tenho aqui é que as palavras parecem talhadas mesmo, assim, como uma coisa bem artesanal, né? Como talhar a capivara de madeira, né? Mas ao mesmo tempo é um fluxo tão sereno, é um fluxo tão suave, que parece que um dia você sentou à mesa, começou a escrever, assim, começou de manhã, terminou no outro dia à noite. Né? Porque não parecem cortes, né? Os cortes que aparecem são cortes tão suaves que a gente tem a sensação de realmente estar vivendo um sonho. Pelo menos eu tive, vou falar, a gente não quer muita pretensão, né? Assim, né? A sensação que eu tive o tempo todo foi de viver um sonho. E além dessa coisa artesanal que parece que foi feito com muito cuidado e ao mesmo tempo com muita naturalidade, o tema, a maneira como o tema foi trabalhado, eu acho que eu nunca li nada parecido. Eu sou psicóloga, eu não sou psicanalista, eu sou psicoterapeuta, né? Minha abordagem é outra, ou minha abordagem é Gestalt terapia, que a Larissa me bata, né? E trabalho muito com o feminino, trabalho com transgeracionalidade, né? Eu estudo bastante isso. E eu não conheço um livro teórico sobre o tema que fale tão bem sobre o assunto como esse daqui. Então eu tenho estimulado muito, né? Muitas pacientes, eu tenho estimulado minhas amigas, eu tenho estimulado minhas colegas a terem contato com esse livro, porque eu acho que ele consegue passar um tanto da teoria e muito da experiência, né? Muito de coisas que a gente não pensa, como a questão da maternidade, por exemplo. Que delicadeza, sabe? Assim, eu tenho escutado muito de muitas pessoas que não encontram na literatura brasileira personagens femininas que não querem, que têm uma relação de afastamento com a maternidade, né? E aí aqui a gente tem a mãe que quer ser mãe, a mãe que não está preparada, a mãe que não quer ser mãe, a filha que não quer a mãe, né? Assim, a filha que tem uma mãe que não é a mãe biológica, mas tem outra mãe que tem outro tipo de relação. Então, assim, há contempla a maternidade de uma maneira muito inovadora, até onde vai o meu conhecimento de literatura brasileira, né? Assim, e é arrebatador. Assim, é completamente arrebatador. Gente, eu não sei se vocês todos conhecem da história do livro, né? Mas é uma história, a história de mulheres, né? Da mesma família, da mesma linhagem, que vai sendo contada através do tempo e como essas histórias se misturam, né? Como elas vão se fundindo. Então é contado através de vários pontos de vista, inclusive um ponto de vista muito especial, que foi talvez o ponto de vista que causou maior turbulência aqui, né? O ponto de vista da nossa amiga capivara, que aliás muita gente está aqui ainda se perguntando por que a capivara, mas eu também vou parar, porque senão eu vou ficar falando demais, e a gente quer mais ouvir. Essa autora? Eu acho que o capítulo que mais me arrebatou, com certeza, foi o da avó. É o primeiro. Completamente, assim, completamente. Assim, eu sempre tenho muitas palavras, né, gente? Assim, eu sempre tenho muitas... Eu falo muito sobre... talvez porque eu pesquiso literatura, né? Porque minha proximidade é a psicanálise com a literatura, eu pesquiso isso no doutorado, né? Eu tô ali, todo mundo sabe, com a Virginia Woolf, né? E eu sempre tenho muitas palavras sobre os livros, né? Eu sempre falo muito, mas esse livro, para mim, ele foi muito importante, porque parece que eu só consigo... Ele é corpóreo para mim, assim.
eu não consigo nem dar palavras para ele, assim. Ele me tocou de uma forma corpórea mesmo. E por isso que eu digo que ele é uma experiência. Então, ele para mim, não... Assim, até falar dele parece que... Até quando alguém me perguntar, esse livro é bom? E aí eu falo, eu tenho nem palavra para dizer, eu só digo, leia, né? Porque parece que qualquer coisa que eu vou dizer sobre ele não vai dar conta, né? Assim, vai se perder na magnitude que ele é, né? Então, assim, nossa, muito importante, muito importante. Pronto. Eu acho que é exatamente isso. Quando a gente tem um tipo de leitura que você consegue explicar, né? Parece que é mais fácil. Olha, a história é assim e você vai se interessar. Eu acho que no meu caso, né? Como a gente já tratou esse livro como experiência, eu não sabia absolutamente de nada. Eu sabia que era um livro escrito por mulher e eu peguei para ler por isso. Como falaram aqui no chat, a gente já discutiu um livro teu no clube presencial. Foi um clube que teve, acho que umas 30 pessoas. Foi uma discussão bem interessante. Mas eu acredito que ele não nos tocou tanto. Eu acho que esse livro, especificamente, acho que dá para você perceber, somos sempre nos clubes de leitura de Fortaleza, uma grande maioria de mulheres. E aí esse lance da ancestralidade, esse lance do feminino, ele sempre nos toca de uma forma muito profunda, sobretudo quando ele traz um sofrimento que nos aproxima, né? Eu acho que, além do lance da experiência, o teu livro nos traz uma empatia sofrida, né? Uma questão, assim, bem dolorosa e que me lembrou muito, eu sempre coloquei tantas vezes no lugar daquelas mulheres, mesmo sem eu não ter tido filho, mesmo sem eu saber quem são meus pais, há essa sensação de estar perdido, e todo mundo sente um pouco disso, né? E eu não sabia absolutamente sobre nada. Então, quando eu comecei a ler o primeiro trecho, assim, e aí ele acabou, quando eu acabei ano, eu fiquei, que ódio, esse livro é de contos, eu fiquei com raiva de ti, porque eu pensei, não é possível que eu vou perder essa história, eu quero ficar nela, né? E o teu livro foi basicamente, eu não sei, depois eu queria que tu falasse como é que foi o teu processo de escrita, assim, se ele demorou muito tempo, mas a sensação que eu tive foi justamente o que a Nara falou, eu comecei a lê-lo, assim, no começo da noite, li metade e terminei no outro dia porque eu estava desesperada. Ao mesmo tempo, sofrendo porque eu não queria que ele terminasse, sabe? Porque eu tive um apego a essas mulheres e o lance da avó. De alguma forma, a avó também me tocou muito, muito mais do que as outras, porque parece que ela era todas as outras também. Então, eu chego a me arrepio, assim, quando eu lembro delas. Tanto que eu li esse livro esse ano, né, há pouco tempo, e peguei novamente para ler, mesmo sendo discutido no clube e eu tendo lido há pouco tempo, porque essa é a minha sensação. Eu vou estar lendo ele constantemente, sabe? E sem a gente estar babando o ovo porque você está aqui. Eu realmente... A Larissa falou muito e a Larissa estava desesperada no grupo, sabe? Acho que a cada duas páginas que ela lia, ela ficava, gente, pelo amor de Deus, que livro é esse? E eu, pô, vou ter que ler. Eu já tinha ouvido a Nara comentando que o livro era muito bom. E depois que a Larissa fez uma propaganda muito boa. Então, eu nem quis saber direito sobre o que era, eu peguei para ler. Mas eu lembro muito, assim, dessa minha sensação de que, quando eu terminei a primeira parte, né, a primeira história, eu fiquei pronto, aula de contos, eu quero essa mulher presente na narrativa, eu quero. Aí, quando você lê sobre a outra, você se apega, você quer vê-la novamente, e meio que tu nos ajuda, é como se você estivesse nos guiando num caminho que a gente quer estar com essas mulheres, sabe? A gente quer caminhar junto com elas. E isso é muito bonito, realmente. A gente já leu muitas mulheres, né? A gente faz questão sempre se tiver que roubar, a gente sempre coloca uma mulher e a gente tenta sempre ler mulheres contemporâneas aqui. E a gente não viu ainda, sabe, um livro como esse. Teve um livro que nos tocou muito, que é o livro da Aline Bay, que também é uma mulher contemporânea, e traz esse lance da gente se sentir ali, né, da gente ser um pouco da personagem. E o teu livro tem essa força, sabe, tem essa potência. E eu queria muito te agradecer, né, em nome da Sublime, pelo convite, e fazer logo um convite quando você vier a Fortaleza, vir conhecer a confeitaria e participar, se possível. Fiquei muito feliz de você ter aceitado, né? Eu fui bem na cara de pau de convidar para vir aqui participar desses tempos difíceis. E a gente fica muito feliz e eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi esse teu processo, se ele foi realmente abrupto, assim, se você conseguiu escrever de uma vez, ou se você demorou. Fala pra gente como é que foi isso. Então, bom, primeiro, obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui, de ouvir vocês, é um privilégio
eu acho que para o autor poder ouvir assim os leitores e dessa forma, né? Que em geral é um evento de literatura é sempre o autor fala, mas você nunca ouve, né? Muitos leitores falando. Então, eu começo dizendo que a fala de vocês me emociona muito, né? Eu me emocionei aqui agora. Bom, primeiro que eu acho que sim, esse livro é muito diferente dos meus livros anteriores, porque ele é um livro que que ele tem? Quando eu tinha passado por muitas coisas, principalmente talvez a mais forte foi que eu tive uma filha, ela nasceu um ano antes de eu começar a escrever o livro. Então eu vinha desse acontecimento, na realidade, né, que foi o nascimento da minha filha, e minha única filha, a primeira e única filha, então era o acontecimento. Então, e eu vinha digamos assim, um longo processo de lidar com a minha relação com a minha mãe. Então, foi um momento em que, para mim, pessoalmente, veio tanto do ser mãe quanto do ser filha, e também do pensar a minha relação com a minha mãe, foi também pensar a relação com a minha avó e da minha avó com a mãe dela. Então, eu já vinha com esses, digamos assim, com esses temas muito fortes, né, na minha vida pessoal. E aí eu me lembro que eu peguei um livro que me interessou muito, era um livro de uma jornalista espanhola chamada Laura Freixas, que eram contos de escritoras hispano-americanas, mas também espanholas, falando sempre sobre relação mãe e filha. E ela falava nesse início que ela foi procurar e que ela não tinha muito a relação mãe e filha escrita por mulheres. Quer dizer, que existia, mas que era pouco se a gente pensasse na importância dessa relação e, enfim, e que pensar que o tema pai e filha é um tema muito explorado, né? A relação do pai, do avô, enfim, é um tema super explorado na literatura. E aí eu estava procurando um tema para o doutorado. E eu pensei, eu tinha acabado de fazer doutorado, eu tinha acabado de terminar meu doutorado em literatura comparada e estava procurando um tema para o pós-doutorado, para o pós-doc. E eu pensei, esse pode ser um tema interessante na literatura brasileira. Então eu comecei a procurar no romance brasileiro do século contemporâneo, na realidade do século XX, né? Que romances existiam escritos por mulheres que tivessem a relação mãe e filha como tema principal, né? E eu achei pouquíssima coisa, muito pouco, né? Então, um pouco assim, refletindo isso que vocês também estão dizendo, né? Que nunca tinham encontrado. Então, eu pensei que estranho, quer dizer, não é estranho, é sintomático que eles não existam, quase. E que essa relação, e eu fiquei pensando muito sobre isso, porque a relação mãe e filha rapidamente caía no que é visto como mimimi, coisa de mulher, sabe, maluquice de mulher. Eu lembrava assim do meu pai falando assim, coisa de mulher, sabe? Tipo, elas estão aí brigando, se matando, se abraçando, se amando, sei lá o que for, mas era visto como uma coisa, não era como muito levado a sério, era visto como um mimimi, coisa de mulher. Então eu fiquei pensando muito nisso, e aí foi um momento que eu falei, bom, não tem, Ana, eu não vou fazer o pós-doc sobre isso, eu vou escrever meu livro sobre isso. Então juntou digamos assim, me dar conta disso com os acontecimentos da minha vida. Eu falei, e eu sempre quis escrever um livro sobre a relação mãe e filha, mas o que acontecia até aquele momento, eu estava muito dentro daquilo. E eu falei, eu não consigo escrever sobre uma coisa que eu esteja assim no olho do furacão. Assim, eu precisava de um distanciamento, que no meu caso foram 10 anos de análise. Então, ela está falando da psicanálise, então eu vinha de 10 anos de análise. Então, e isso também me tirou um pouco disso, para poder olhar de fora. Porque o que era importante era não julgar. Porque é muito fácil julgar, porque as relações mãe e filha, elas são muito intrincadas, elas são muito assim, corpo a corpo. É como se o corpo de uma fosse o corpo da outra. Então, se você dá esse passo para você poder ter esse distanciamento, para você não julgar, você precisa não julgar na sua vida primeiro. Então, eu precisei fazer todo um processo que passou por uma análise, que passou por ter eu mesma uma filha, por ser eu mãe, para eu poder dizer agora eu posso escrever sobre isso. Então, esse foi, assim, digamos assim,
a origem do livro. E quanto a outra questão que vocês falaram, acho que foi a Nara que falou, se referindo ao Itamar, né, a questão Da entidade. de entidade, né? É curioso porque o livro teve vários momentos. Assim, a parte da avó, eu praticamente psicografei. Eu escrevi a parte da avó de uma vez só. E uma coisa que nunca tinha me acontecido na literatura foi eu não corrigi praticamente nada. O texto veio assim. E aí eu fiquei pensando por quê? Mas isso só me aconteceu com a avó, tá? Não me aconteceu com os outros personagens. Eu digo sim que realmente isso foi assim, não sei se é uma entidade, acho que aconteceu foi primeiro que a avó é muito baseada na minha avó, né? Assim, muito na figura da minha avó. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que a figura da avó é uma figura arquetípica, porque é essa mulher, né, que é pobre, que vai trabalhar com empregada doméstica, que é explorada, que digamos assim, que não sabe quais são os direitos dela, não sabe nem quem ela é, que não sabe. Ela é uma espécie de Macabeia, né? Tipo, a Clarice, tanto que eu cito a Macabeia, né, no livro. Então a Clarice já tinha falado dessa personagem. Então eu acho que é uma figura que ela está tão dentro da cultura, ela é tão forte, e ela é tão presente, e ela é tão pouco narrada. Então, era como se essa mulher fosse um arquétipo que tivesse ali, tipo, por favor, me narre, sabe? Tipo assim, por favor, é como se ela falasse, eu preciso existir de alguma forma, eu preciso ter voz de alguma forma. Então, no fundo, eu acho que a escrita dessa avó, que foi uma coisa que nunca me aconteceu em 5 romances, nunca tinha me acontecido em 5 romances, né? Que foi justamente isso, de sentar e escrever de uma vez só, sem praticamente nenhum tipo de correção, porque a voz dela, o que ela falava, já vinha pronto. Então eu acho que foi por isso, né? Porque se trata de uma figura que está aí, né? E que precisava ser narrada. Eu acho que também tinha essa coisa, a figura que está aí e que estava em silêncio, como estava em silêncio na vida também, estava em silêncio na literatura. Então é como se fosse um personagem que incorporasse tantas mulheres, sabe? Então falasse assim, me narre. É isso. Mira, meu coração tá disparado aqui. Eu também. Acho que todo mundo tá meio que tocado. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Na verdade, é mais uma troca, muito mais que uma pergunta, né? Tem algo disso tudo que acho que me aperreou muito na leitura, que me deixou ainda mais nesse sentimento de querer correr para alcançar e ao mesmo tempo de querer ficar para ver o que vai. Enfim, é complexo. Que é a sensação que eu tenho a todo tempo de que essas personagens, por mais que elas tentem mudar o destino, né? Por mais que elas tentem romper com as coisas, parece que quanto mais elas tentam ir contra, mais elas se emaranham, sabe? Por exemplo, a Ana, né? A Ana quer romper com o que representa a mãe dela, né? Assim, ela quer uma outra vida, ela quer uma outra... E aí ela vai e se torna atriz, né? Que é justamente atriz, quer ser atriz de cinema, que é justamente uma coisa que a mãe dela adora, né? Então, assim, quanto mais ela tenta romper com isso, mais a mãe, né? A avó, no caso, né? A mãe da Ana, quanto mais ela tenta se aproximar, dar tudo para a filha, que a filha, ela tenta conquistar essa filha, dando o que ela não teve, mais essa filha se distancia, né? Ela acaba jogando a filha na boca do lobo, bem dizer, né? Com relação aos avós paternos, né? A nossa Mike, né? Que é a mascote, a querida, que todo mundo adora quando lê também, né? Mike, eu não sei pronunciar, gente. Mike, obrigada. Mike, pois é, né? Quanto mais ela é jogada, né? Ela acaba indo parar no curso de língua portuguesa, né? Ela vai acabar estudando lá sobre o Brasil, acaba chegando lá no Rio de Janeiro, né? Então, assim, parece que quanto mais essas personagens elas tentam de alguma forma romper com alguma coisa, elas tentam, mais emaranhadas elas ficam, né? E isso foi muito interessante de vivenciar. Foi uma impressão minha ou de fato tu tem isso no teu livro, né? Sim e não.
aí eu queria falar duas coisas, né? Uma que eu acho que era importante falar, que eu não falei, que esse livro também foi um livro que eu escrevi muito mais guiada pelo inconsciente do que pela razão, né? Então, por exemplo, eu acho que em parte porque eu já dominava a técnica, né? Eu já tinha escrito 4 romances antes desse livro, e também por mudanças na minha vida. É como se porque abrir mão do controle é bem assustador, né? A gente sempre tenta controlar as coisas, controlar o mundo, controlar quem a gente é. Então, esse momento de dizer assim, eu não controlo e tudo bem, né? Vamos em frente. Então, por exemplo, os meus livros anteriores, eu tinha um certo controle deles. Esse livro, quando eu comecei a escrever o livro, eu não sabia nada sobre o livro. Eu sabia só que eu ia escrever um livro sobre a relação mãe e filha, eu queria falar disso, mas isso era tudo. Eu não sabia mais nada. Eu achava que eu ia escrever um livro, digamos assim, realista, num sentido tradicional. Quando a capivara apareceu, eu não tinha a menor ideia. Eu mesma fiquei assim, meio surpresa, né, de descobrir que o livro não era o livro realista que eu estava pensando. Então, assim, ele foi um livro escrito muito guiada pelo inconsciente, né? Eu permiti pela primeira vez na minha escrita, eu acho que essa é a diferença com os outros, eu concordo que é bem diferente com os anteriores, eu permiti que o inconsciente me guiasse e não sabia onde eu ia chegar. Eu não sabia, quando eu escrevi a avó, eu não sabia que eu ia escrever essa avó. Essas personagens foram surgindo e eu fui permitindo que elas surgissem, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E o outro é a questão delas ficarem emaranhadas, sim, mas ao mesmo tempo eu acho que elas têm, eu dou para ela pelo menos na segunda parte, né, que o lado de fora e o lado de dentro é como se fosse o lado de fora é a vida física normal que a gente tem, né? E o lado de dentro é como se fosse o mundo onírico, o mundo do inconsciente, o mundo daquilo que a gente não sabe que sabe, o mundo do mistério, né? Como se fosse esse mundo paralelo que a gente vive, que a gente acessa de vez em quando, às vezes acessa, às vezes perde o acesso. Eu acho que a gente vive numa cultura às vezes muito materialista que corta, vai cortando o acesso a esses outros mundos, que cada um pode chamar da forma que quiser, espiritual, místico, enfim, né? E que esses acessos a gente vai cortando. Então, a segunda parte dos personagens, na primeira eu apresento meio a vida delas, né? Da vida concreta. A segunda parte é a vida psíquica, é a vida onírica, é a vida delas nesse lugar do mistério, nisso. E para mim esse lugar do mistério é o lugar da redenção, é o lugar da salvação. Então, ao mesmo tempo que elas estão se emaranhando, nessa segunda parte, para mim, há uma redenção, né? Por exemplo, a Ana, ela consegue sair de uma relação abusiva, ela consegue voltar, ela consegue, através da arte, por isso que a peça é o monólogo, né? Ela consegue, talvez, não uma redenção num sentido, digamos assim, de dizer, agora eu vou ser feliz, né? Como se existisse esse ser feliz para sempre, né? Agora eu vou ser feliz para sempre. Não, mas ela consegue uma redenção quando ela transforma a dor, né? Ela não reencontra a filha, nada disso, mas ela consegue uma espécie de redenção quando ela consegue canalizar e transformar aquela dor, aquelas vivências delas tão terríveis em algo bonito, né? Em arte, em, enfim, é algo que possa tocar o outro, possa tocar o público. Então, para mim, a arte é uma redenção. Então, para mim, a Ana representa a arte como redenção, a arte como salvação para a miséria humana, para a dor, enfim. A Mike, para mim, ela é a personagem, ela representa a personagem, ela é a única que realmente se transforma. Para mim, ela é a única que faz uma passagem. Então, para mim, ela é nessa herança, digamos, dessa dor e desse silenciamento que passa de mãe para filha, para neta, ela é aquela que quebra.
Eu tive essa percepção também, achei ela maravilhoso isso. quebra isso. Então, é uma visão muito otimista, que é possível. Tem um momento que a avó fala sobre, que eu acho que a avó fala o que a capivara fala para ela, né? Que Nossa, você Carol, nasce um essa parte tamanduá, foi e para mim muito isso genial. é o núcleo. Então, para mim isso significa, em termos de ideia, o que eu penso com o livro, né? Que a avó fala assim, se você nasce um tamanduá, você vai ser um tamanduá, e o seu filho vai ser... E esse tamanduá vai sempre se repetir. Mas, às vezes, acontece uma travessia, um atravessamento, algo pode acontecer e esse tamanduá pode se transformar em qualquer outra coisa, inclusive um tamanduá. Inclusive no Então, tamanduá. inclusive no tamanduá. E que não é a mesma coisa do tamanduá anterior, que é obrigado a permanecer assim, mas passa a ser, o que é isso? É a liberdade. Né? Para mim, é a possibilidade de ser livre, de perceber o próprio desejo, de fazer a própria escolha. Então, quando a Mai, que é uma passagem que ela está ali, que é com a avó, e a avó dá para ela o que a gente pode imaginar que uma espécie que pode chamar de planta de poder, de alucinógeno, o que for. E ela acorda, quando ela acorda, e para mim é um despertar dela, ela desperta e ela está em outro lugar, e ela está mais velha, o tempo passou, né? Ela se olha no espelho, está com o cabelo branco, o tempo passou, ela envelheceu. Essa é a travessia que ela faz. E ela desperta. Então, esse despertar é poder se olhar e perceber que você é você mesmo. Quer dizer, que você é aquela pessoa que existia no seu núcleo, que você pode vir a ser. Talvez você possa acessar aquilo que você possa imaginar, não sei, como uma possibilidade de existência ideal, uma possibilidade de existência verdadeira, né? Despida do que os outros esperam de você, despida do que você internalizou, despida do que, enfim, é aquilo talvez mais próximo do que você deseja, do próprio desejo, né? A busca da marca é uma busca pelo próprio desejo. Então, é uma redenção também, é uma quebra essa herança de, digamos assim, deslocamento, essa herança de solidão. Então, eu acho que esse despertar da Mike para mim, é muito positivo. É acreditar que isso pode acontecer, é acreditar que a gente não precisa ser para sempre preso, né, refém, digamos assim, do que a sociedade pensou para a gente, ou do que a família pensou para a gente, ou do que a gente mesmo acha que a gente pensou para a gente. Então, assim, que existe essa possibilidade de liberdade, né? E a avó é menos, né? Porque a avó tem menos chances, mas para ela talvez o encontro com a própria avó, com essa ancestralidade dentro da loucura dela, para mim também é um momento de redenção para ela, né? É um momento de esperança, é um momento de fé. Ela é aquela que tem fé, né? Ela é aquela que não tem chance real, mas ela tem fé, ela espera. Então, quando as duas sentam no banco e a avó diz para ela, vamos sentar aqui, né? Porque como tudo anda em círculos, mais cedo ou mais tarde, a gente vai voltar ao ponto de partida. É um posicionamento de fé, de que em algum momento algo vai ser possível, mesmo que não seja, mesmo que seja só no âmbito do onírico. Então, para mim, é um livro que, claro, que fala de uma realidade muito difícil, mas também com um olhar muito, vamos chegar assim, otimista no sentido de achar que realmente é possível uma travessia, é possível uma transformação e que, digamos assim, as maldições familiares não precisam ser para sempre uma maldição, que elas podem ser quebradas, digamos assim. Com certeza, eu sinto isso também, porque exatamente quando você fala da Mike, ela faz mesmo a travessia, né? Assim, de você poder se tornar algo que te remete ao outro sem ser o outro. Você pode ser, inclusive, isso, porque você em si já não é o outro, né? Você já não é sua mãe, você já não é... Né? Isso são questões que a gente atravessa no processo de análise, assim, né? Essa travessia da fantasia de que eu vou me tornar, o meu destino é me tornar esse outro. Quando na verdade não, quando na verdade você pode ser também algo que o outro lhe entregou, você vai ser sempre algo que o outro te entregou, né? Não tem como, mas que esse sujeito já é diferente do outro.
Então, eu acho que eu também senti isso na Mike, assim, que a Mike traz muito essa, ela faz mesmo a travessia, assim, ela faz a travessia da fantasia, assim, como a gente fala na psicanálise, ela ultrapassa tudo isso, né, assim, mas a avó, pra mim, assim, a Nara falou, a Mike é a queridinha de todo mundo, né, mas eu sou apaixonada pela avó, assim, a avó, pra mim, acho que talvez, quando você falou isso, que escreveu a avó de uma vez, né, assim, que eu acho que era uma sensação que a gente percebe, que a gente toca, isso toca o leitor, para mim a avó me tocou de uma forma, parecia que eu estava escutando ela, assim. A primeira frase do primeiro capítulo dela já é um murro na gente, né, já é um soco na gente. Já é assim, olha, ela tinha 14 anos e ninguém queria ela. Então, assim, a avó é a minha queridinha avó, eu gosto muito da avó, porque eu acho que ela aparece e eu gosto da face que ela traz, assim, agora que você falou, né? Enfim, o leitor, né? Você sabe que o leitor viaja e nem sempre a gente viaja do jeito que vocês queriam que a gente viajasse, né? Então, assim, eu pensava nessa questão da loucura da avó, eu achava lindo a forma como ela lidava com isso, como ela construía isso. Eu achei lindo a forma, quando ela vai andando na rua, eu achei aquilo lindo. Lindo ela indo na direção do teatro, assim, eu achei a coisa mais linda. Então, eu gosto muito de quando você traz a avó desse inconsciente ali a céu aberto, que ela traz, né? Ali mesmo para ser visto. Então, eu acho isso lindo, eu acho isso genial, assim. Então, a avó me toca pessoalmente mesmo, assim. Apesar de, claro, a Mike e a Ana, assim, elas fazem as travessias, é muito bonito. A forma como a Ana traz a arte também, né? Que é como essa salvação e como ela se vê com as questões dela. Mas, assim, pessoalmente, a avó me tocou de uma forma muito, muito doida, assim, né? Muito literalmente. Para mim, ela foi a mais incrível. Mas a avó foi curioso, que foi a única vez que me aconteceu que eu escrevi a avó chorando. E a gente lendo, viu? É. Então deu super certo. Super certo. Eu jamais chorei escrevendo um personagem. Nunca. Mas a avó eu escrevi chorando. Mas acho que pelo que você diz, também não é bem um personagem, né? Tem algo quando você diz que escreve essa história, né? Realmente num fluxo, né? Utilizando talvez como pena o processo inconsciente, né? Acho que isso deixa de ser um personagem, isso passa a ser talvez um pedaço teu também, que você dispõe para os seus leitores para que eles passem também a colocar um pedaço deles, né? Nessa história. E assim, quando eu estava lendo a avó, meu marido estava junto, ele é prova. Ele dizia, para um pouquinho para respirar, né? Dá uma parada. Eu digo, não posso parar. E eu não sabia por quê. Eu tinha só que continuar. Se eu não continuasse, eu não sei. E assim, eu só chorava e soluçava e ele ficava, a menina vai morrer aqui. Mas eu dizia, eu tenho que continuar, eu tenho que passar isso com ela, eu tenho que passar por tudo isso com ela, né? Eu tô aqui com ela, parecia que dependia de mim, ela está ali, ela está viva, eu estar dando vida a ela. Nossa, enfim. Essa foi uma excelente colocação, amiga, é isso mesmo. Agora você disse tudo, é isso, a sensação é exatamente essa. De que você tem que estar ali, você tem que dar vida a ela ali, junto com ela. E é como eu falei, assim, você falou, né? Eu nunca escrevi um personagem chorando. Eu acho que eu, enquanto leitora, e aí, né, falando do meu lugar, eu já chorei em vários livros, mas aquele choro, nossa, sim, não, eu soluçava, né, assim, era um choro muito, um choro mesmo de análise, assim, de um processo de algo tão intrínseco e tão seu que era um choro diferente. É que eu posso dizer, eu acho que eu fiz um choro para essa avó que nunca existiu antes, assim, na minha vida. Então, acho que por isso que foi, para mim teve um efeito, assim, de análise mesmo, assim, foi incrível essa leitura. Que bonito isso, né? Fazer um choro que nunca existiu. É muito bonito. Carola, gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Era isso que eu ia dizer, a gente tá falando aqui, se vocês deixarem, a gente vai até amanhã só a gente falando, entendeu? Incapaz de falar tanto até que não deixa nem a Carola falar. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, coloca aqui no chat que a gente vai fazendo por ordem, tá bom? Então, enquanto vocês vão dizendo aqui no chat, a Charlene vai fazer podem interromper também para falar. Eu sei que às vezes a gente falando, a gente se expressa com mais força, né? Não, é só dizer no chat aqui, só dizer, gente, quero falar, aí eu passo a palavra. Tá, eu queria só, mas se alguém quiser também falar, pode falar. Queria te fazer algumas perguntas que talvez tenham alguma conexão, né? Uma é o lance da linguagem, assim, não só a linguagem de escrever a literatura, mas a língua em si, né? A questão do alemão, do espanhol.
E como que você fala que pensa em alemão, né? E que você teve muito contato com o espanhol, enfim, essa questão da língua. De que forma, não só nesse livro, mas talvez em outros, mas eu acho que nesse livro é muito forte isso, porque a gente vê trechos em espanhol, a gente tá vendo uma personagem que a gente vê ela como uma mulher brasileira, mas a gente sabe que tem toda uma construção da língua. Enfim, são muitas questões, né? O lance da linguagem. E quando eu comecei a ler teu livro, de alguma forma eu vi a Clarice, né? A Clarice Lispector, até você citar bem, deixar bem claro que você estava falando da Hora da Estrela. Mas quando eu estava lendo, eu não vi a Hora da Estrela especificamente, né? Até a gente ter nossa Macabé nessa história. Eu vi muito Água Viva, eu vi muito esse fluxo que estava seguindo, sabe? Esse fluxo constante. Eu percebo que tem várias partes que a gente poderia te dizer, perguntar e você falar, como você nos disse, que há você ali, né, há a sua relação com ser mãe, ser filha e ter uma avó, mas, ao mesmo tempo, há algo que você não viu, né? E a Clarice dizia que escrevia muito sobre aquilo que ela não viu e que ela não viveu e que ela sabia muito sobre isso e não sabe como. E, para além de ter sido citada, eu queria que você nos contasse, assim, de que forma a Clarice, se ela realmente foi uma autora que te tocou na vida, né? A Clarice nos causa muito isso, assim, sabe? Aquele desejo de constantemente lê-la e às vezes abandoná-la. Eu passo por esses fluxos de ter horas que eu tô lendo muitos livros da Clarice e eu, gente, não dá mais, volto para ela. E é esse encontro constante. Eu acho que a gente também faz da literatura e dos nossos autores parte da nossa família. Né? Às vezes você não quer ver sua mãe, sabe? Você não quer ter o contato com essa... E o autor traz muito isso, assim, pra gente. E aí eu queria que você falasse se foi uma impressão errada ou se a Clarice foi uma escritora importante na tua trajetória enquanto escritora, né? Com esse se formar escritora e o lance da linguagem, né? De sair para fora também, no sentido de sair para fora do Brasil, de falar outra língua. Uhum. Bom, a Clarice, eu poderia falar sobre a Clarice assim, horas, né? Vou resumir. Às vezes muitas pessoas me falam assim, mas o seu livro não é, o final é aberto, né? Isso é uma característica de todos os meus livros, né? O seu livro não é muito claro o que acontece, não entendi muito bem. E eu costumo dizer, mas isso é bom. Eu não escrevi um livro para ser completamente entendido, e eu nem por mim. Quer dizer, há espaços no livro que eu não sei. Eu não sei tudo sobre o meu livro, né? Eu falei uma vez com um amigo, eu não sei o livro é quem me sabe, né? Se essa relação, eu não tenho, digamos assim, a ilusão de que eu controlo o meu livro. Eu sei o suficiente sobre a relação escrita, leitura, enfim, inconsciente, para saber que o livro que acontece, a linguagem na literatura é uma linguagem desdobrável, ela vai se desdobrando. E ela vai se desdobrando no decorrer do tempo. Então, assim, o livro que você acha que você escreveu, muitas vezes não é só isso. Porque a maior parte das vezes não é, ele se desdobra em outras possibilidades. Né? Então, não existe uma leitura assim, eu dou a minha leitura, mas é só a minha leitura de escritora. Ela não é melhor, nem mais importante, nem mais verdadeira que a leitura de ninguém, porque o autor não é dono do livro. Essa é a grande verdade, né? Ele não é dono do livro no sentido assim, ele não é dono da interpretação do livro dele. Ele não é dono nem do que ele escreveu, e muitas vezes ele nem sequer escreveu aquilo que ele acha que ele escreveu, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que há um espaço, né, na escrita que é um espaço do mistério. E disso fala a Clarice, né? Disso a Clarice entendia muito bem o lugar do mistério. E há um lugar na escrita, na literatura, que é esse lugar do mistério, do que a gente não sabe, do que está além das palavras. Né? Se a gente for falar em Lacan, a gente falaria no lugar do real, né? Que é esse espaço que foge às palavras, que está no corpo, tá de alguma forma está no inconsciente ou inconsciente puro. E ali, inclusive, né, como você falou, a gente vai às vezes dizer coisas que a gente não sabe o que a gente está dizendo, a gente nem sabe o que a gente sabe, né? Porque a gente também tem uma ideia errada de pensar que o autor, que um livro, ele é o resultado de um indivíduo, mas não é verdade. O livro ele não é resultado de um indivíduo. Ele não é resultado de uma única subjetividade. O livro é resultado
de uma cultura, de um idioma, de heranças, né? Então, quando você escreve um livro, o que você está fazendo é canalizar o saber de uma série de outras pessoas que estão e estiveram neste mundo, né? Os livros que você leu, as pessoas que você encontrou, heranças que você tem, coisas que você nem sabe que você herdou, acontecimentos que te tocaram e você já nem lembra mais, marcas do corpo, do inconsciente. Então, assim, com tudo isso se escreve um livro. Então, o livro se escreve. Não necessariamente eu, Carola, com a minha ilusão de um eu, né? De um ego. Não é esse meu ego que escreve o livro. Seria uma grande bobagem. Seria uma vaidade muito boba achar que eu escrevo o livro. O livro se escreve através de, né? Não no sentido, eu psicografei o livro, existe um espírito, um outro eu que está passando para mim. Não nesse sentido. O livro se escreve através de mim, no sentido que o livro se escreve através de mim porque eu estou canalizando a minha cultura, ou as minhas culturas, ou o que eu li, os autores que eu li, as pessoas que eu encontrei. É dessa forma que se escreve o livro. O livro ele se escreve muito mais pelo inconsciente do que pelo que eu acho que eu estou escrevendo. Então, assim, talvez a diferença hoje em dia seja que eu sei disso. Eu compreendo de uma forma que eu não compreendia antes, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim da Clarice, como você falou da Clarice. Primeira vez que eu li a Clarice, e eu abri logo a Paixão Segundo o GH, eu tinha 17 anos, na biblioteca da escola, e ficou tão marcado porque eu nunca vou esquecer. Eu lembro disso, eu lembro com uma memória do corpo. Eu sei onde na prateleira estava o livro. Eu sei porque a gente nunca tinha lido Clarice na escola. E eu fui na biblioteca e cheguei e tirei esse livro e abri. E fiquei assim completamente siderada pelas primeiras palavras, pelo primeiro parágrafo. Levei esse livro para casa, li o livro, eu não entendi nada. E ao mesmo tempo que eu não entendi nada, aquilo me atravessou de uma forma tão profunda, tão transformadora, que eu não queria devolver o livro para a biblioteca. E eu ficava sempre. Felicidade clandestina, bem, né? Eu quero o livro para mim. Eu quero o livro para mim. Mas eu não entendia, aos 17 anos, o que tinha acontecido. Eu não entendia por que eu gostava do livro. Eu não entendia nem o que ela tinha escrito. Eu não tinha idade, eu não tinha experiência para entender aquele livro. Eu não tinha experiência de vida para entender aquele livro. Mas em algum âmbito, em alguma camada do meu ser, eu entendia. Eu entendia numa espécie de entendimento que não é um entendimento consciente da razão. Eu acho que a gente aprende que a única forma de entender alguma coisa é com a razão, né? Agora, múltipla escolha, o que o autor quis dizer? Isso, e essa não é a única forma. Aliás, essa é a forma mais boba de entender, né? É um pouco também o que a Larissa e a Nara falaram de como elas leram o meu livro, né? Que é isso, não tenho palavras até para explicar. Isso me aconteceu aos 17 anos. E essa experiência de não entender a Clarice, que foi uma das experiências mais bonitas que me aconteceu como leitora, né? De não entender, talvez aquilo tenha, em algum âmbito, me tocado tão profundamente que ali, digamos assim, ressoa a escritora que eu sou hoje. Nessa experiência de não entender a Clarice. Então, assim, é uma leitura que passa pelo não saber o que eu li, mas de me sentir tão tocada por aquilo. E, de certa forma, essa experiência eu quis reproduzir no livro, que é essa experiência do mistério. Então, para mim, quando me dizem, eu não entendi, eu acho bom. Por isso que eu falo, eu também não entendi tudo. O que isso significa, não sei. E tudo bem. O livro não é todo explicável, e eu acho que é justamente ali que mora, talvez, o que eu tenha aprendido naquele momento com a Clarice. Isso é interessante, isso que você falou, que eu acho que foi o João, não foi o João? Tu que disse assim, na hora que eu falei, o João disse, pois quando tu terminar, tu me explica. Aí, ele, amiga, quando tu terminar, tu me explica. E quando eu terminei, eu disse, eu não ousaria, né? Eu também não faço ideia do que me acometeu, assim.
Foi engraçado isso. Quem é Dark perto desse livro, né? E foi a razão porque eu quis indicar pro clube foi também meio que essa, assim, gente, esse livro explodiu a minha cabeça, eu não entendi nada, eu queria saber se mais alguém entendeu, se não entendeu, enfim, mas agora ouvindo você, que realmente eu também tive essa mesma sensação com a Clarice e tive um pouco com o seu livro, assim, meu Deus, o que foi isso que eu li? Passou isso na minha cabeça, assim, atravessou minha mente, mas o que foi? Aí eu não sei, eu preciso falar com alguém, preciso discutir, preciso ouvir outras pessoas para ver se faz algum sentido no que eu, na minha cabeça, no que ficou, né? Assim, mas é realmente isso, assim, ouvindo você falar, dá para entender, não, dá para entender por que eu não entendi e por que seria melhor não entender, né? Assim, não ser tão... Ou ir entendendo com passar, em várias camadas e com o passar do tempo, né? Muitas vezes eu me dou conta, por exemplo, a Nara falou uma coisa que eu não sabia. Assim, você falou assim que tem toda a razão. Por exemplo, só vou mostrar para vocês como funciona o inconsciente, que você diz assim, a mãe é o cinema, a avó é o cinema e a filha foi ser atriz. Eu não tinha me tocado disso. Não sabia. Descobri agora, com você falando. É justamente a verdade. Eu não sabia. Mas, então, assim, existem muitas conexões que, às vezes, os leitores te dizem, você diz, e se abre um clarão, e você diz, gente, é isso mesmo. Né? Então, por exemplo, eu tive uma vez uma leitora que chegou para mim, que tinha lido todos os meus livros, e falou assim para mim, em todos os seus livros há uma coisa em comum. Eu falei, o quê? Ela falou assim, em todos os seus livros há sempre um personagem que vai embora de repente. E no caso do Armas, todos, né? Em algum momento vão embora de repente. A avó vai embora de repente, a Mike, todos vão embora de repente. Em todos os meus livros isso acontece. E eu fiquei tão chocada, porque primeiro eu tinha acabado de ir embora de repente para a Alemanha. Assim, e eu várias vezes na minha vida fiz esse movimento e nunca isso tinha sido uma coisa consciente para mim. E que eu repetia, e todos os meus personagens têm isso em comum. Em todos os meus livros sempre tem algum personagem que rompe, que vai embora, que é uma ruptura com o passado, uma ruptura com... É como se fosse assim, bom, na psicanálise se diz assim, é um ato, né? É algo assim que tudo transforma, e que tudo transforma, né? Uma transformação a partir de um ato, quer dizer, que é um acontecimento guiado mais pelo inconsciente, não por uma decisão consciente, vou fazer isso porque é melhor, porque blá, 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 né? Então, é isso que me trouxe uma leitora que eu tinha passado anos e anos de análise e nunca tinha visto. Então, eu acho que isso é uma das coisas que mostra como a gente não tem controle, não tem consciência de tudo, a gente não sabe tudo. Né? E também como o autor também não sabe tudo. E eu acho que o autor nem sempre é o melhor leitor. Tenho as minhas dúvidas se o autor necessariamente é o melhor leitor. E eu gosto muito de uma entrevista da Clarice, que é aquela entrevista linda, que é a única entrevista que eu... Ah, não, tem uma outra, mas é uma das poucas que tem em vídeo, essa que ela dá para TV Cultura, que é uma entrevista assim que quem não viu, pelo amor de Deus, veja essa entrevista, porque é maravilhosa, a Clarice falando. E ela diz uma hora assim, qual é o livro que você mais gosta? E ela diz que é O Ovo e a Galinha. E ela falou assim, e ele falou assim, mas por quê? E ela falou assim, porque eu nunca entendi esse conto, quer dizer, esse conto, né? Ela falou assim, porque eu nunca entendi. Eu não entendo até hoje. E é justamente isso, né? Daquilo que você não entende. E que eu acho muito lindo, e eu acho que a gente vive numa sociedade em que a gente aprende no colégio que tudo a gente tem que entender e a gente fica muito nervoso quando a gente não entende, sabe? E não falo de um não entender ignorante, não é disso. É de um não entender racionalmente e não prestar atenção nessas outras formas de entendimento. Eu acho que a gente olha pouco para a nossa intuição, para o saber do próprio corpo, para esses outros saberes. Eu acho que essa avó, e principalmente a avó da avó, né? Existe a avó da avó, ela representa justamente essa outra forma de saber, essa outra forma de conhecimento que a gente desaprendeu. A gente simplesmente desaprendeu. As crianças sabem, as crianças intuem. Sabe, quem tem filho pequeno sabe que a criança, ela sabe, ela intui coisas que elas não passam pela razão, elas não passam por um conhecimento técnico delas. Isso passa pelo corpo, passa pelo inconsciente.
E eu acho que a gente foi perdendo, e foi perdendo porque a gente foi desprezando esse saber. Esses, esses outros saberes que foram vistos muitas vezes como saberes femininos, saberes não só femininos, saberes de outras culturas, saberes indígenas, saberes, enfim, uma série de outros saberes que a gente foi desprezando e que agora, provavelmente agora que a gente vê que o mundo está em colapso, que a gente começa a procurar outras formas de conhecimento para saber como lidar com o mundo, como estar no mundo, como ser um ser humano nesse mundo agora. Que armas, né? E aí o título do livro, que armas são essas que eu preciso ter para seguir em frente no mundo de agora? E quando eu escolho armas sonolentas, está ligado a isso. Está ligado que são essas armas desse estado de consciência que não é esse estado da razão, é esse estado é, semiconsciente, né? É esse estado justamente desse saber. Então, para mim, as armas possíveis para essas mulheres estão justamente ali, nesses outros saberes. Deixa eu respirar aqui só um minutinho, só organizar aqui. Eu queria ler aqui uns comentários e umas perguntas aqui no chat, mas eu vou encontrar aqui meu fôlego. Isso ajudaria, também tá difícil aqui. Então, hoje não está sendo fácil, né? Um banhozinho gelado depois vai ser muito bom. Mas assim, Carola, a Andréa Soares, a querida Deca, tá falando aqui, né? Queria ouvir justamente sobre essa personagem da avó, que talvez seja a minha personagem favorita, porque eu sou alucinada, inclusive. Camila Carla me deu de aniversário a minha Lola, minha capivara querida, que está aqui comigo agora, né? Ela diz assim, queria ouvir sobre a avó da avó, essa mulher etérea que a acompanha, né, a aconselha e segue em um caminho autônomo de evolução íntima, inclusive. E as leituras que essa mulher, que em vida era de pouca instrução, mas na outra vida, entre aspas, né, lê espanhol e textos complexos. Então ela pede, se você puder, para falar um pouquinho dessa avó da avó, essa personagem maravilhosa, né, que é o encantamento desse livro. Eu adoro a avó da avó, adoro ela. Ela é um arquétipo, ela é um espírito, né? É como se a gente falasse assim. Eu acho que é porque a minha experiência foi essa, e eu vejo de muitas pessoas, e principalmente muitas mulheres, que a avó é uma espécie de salvação, que a relação neta-avó é uma relação muito importante. É como se o peso da maternidade se diluísse, né? Porque não tem o peso de ser a mãe diretamente. Então, é aquela mulher que tem um conhecimento, tem um amor, mas não tem o peso daquela relação tão grudada, né? Então, assim, e eu sempre ouço assim, muita gente falando que é a avó que de alguma maneira salva. São palavras da avó, são o amor da avó. Eu acho que a gente fala pouco da relação avó e neta, né, não só mãe e filha, mas a relação avó e neta é uma relação que eu acho tão importante e não tão valorizada, porque a gente tem uma sociedade em que as pessoas mais velhas elas são meio descartáveis, porque tudo que é importante é o que é jovem, né? A gente vive numa sociedade que ser jovem é o que todo mundo quer ser, parecer jovem, envelhecer está sendo quase como um fardo, né? E para a mulher envelhecer, o envelhecimento da mulher é visto assim, a mulher envelhecer como ela vai ficando invisível até ela ser completamente descartada. Então, assim, o que eu queria trazer para o livro era justamente essa sabedoria dessa mulher que envelheceu, né? Em primeiro lugar, essa sabedoria da mulher que envelheceu e da importância dessa sabedoria para as gerações seguintes, né? Para a neta, para a filha, para a bisneta, para enfim, que a gente não pode perder esse saber, né? Então é o contrário de descartar a mulher mais velha. É o contrário, ela deveria ser o ponto central, que ele é um ponto importantíssimo que a gente só perde quando a gente descarta, quando a gente coloca naquele lugar do silenciamento, né? E um outro ponto que não por acaso ela é uma mulher indígena. Então, porque na realidade assim, eu queria falar também sobre uma história pessoal de personagem, mas eu queria falar também de uma certa história do próprio país, né, da colonização do Brasil, mas também da própria América Latina,
né, que é um continente que foi construído, a história, digamos assim, essa história da colonização latino-americana é uma história de uma violência sem tamanho, é um genocídio. A gente viveu na América Latina, no Brasil, talvez um dos maiores genocídios, que é o genocídio dos povos indígenas, e que a gente continua vivendo. E desses saberes. Então, eu juntei ali o que era importante, que era um silenciamento do feminino, um silenciamento das pessoas mais velhas e um silenciamento resultado de um genocídio. E que também no Brasil, claro, a gente pode falar também do genocídio, do silenciamento, enfim, afro-brasileiro, né? Então, assim, ela representa também, né, esses saberes, não só indígenas, mas também o afro-brasileiro, que são esses saberes silenciados, que são esses saberes vistos como menores. E ela fala muitas vezes que, em algum momento, ela fala assim que ela não tem mais acesso aos espíritos. Ela perdeu, ela já não, é como se fosse um rádio que já não funciona muito bem, né? Porque ela saiu do lugar onde ela vivia, ela perdeu a identidade. Então, o livro é também sobre mulheres que perderam a identidade. Elas não sabem quem elas são. E elas precisam. Então, essa avó, ela é a possibilidade de recuperar uma identidade, né? Que é um retorno, digamos assim, a esses saberes indígenas, saberes afro-brasileiros, saberes, enfim, que estão ali que ninguém se interessa muito, né, em geral, e que, pelo contrário, que acabam sendo, digamos assim, enfim, silenciados, colocados de lado, visto como algo menor. Então, essa avó representa esse saber, essa possibilidade, né? E quanto a ela era analfabeta, né? E aí ela lê em espanhol, lê latim, enfim, é porque o que eu quero dizer com isso é que há uma possibilidade de acesso ao saber que não passa por você ser alfabetizado, que não passa pela leitura necessariamente, que não passa, quer dizer, que pode atingir esses outros saberes da mesma forma, né? Por isso, mas ela só faz isso quando ela está morta, é como se a morte permitisse esse acesso a tudo, né? Então é também uma história, ela é parte dessa história do Brasil e da América Latina, que é uma história de um genocídio, de um saber que se perdeu. E por isso que a gente se pergunta assim, quem somos nós como, digamos assim, como uma identidade de país? O que é ser brasileiro? Será que ser brasileiro é só ser branco europeu? E onde estão essas outras identidades que são parte do país e que a gente não está incorporando, a gente não está valorizando, e a gente não está ouvindo, e a gente não está enxergando. Então, assim, eu acho que parte do problema, do nosso problema como nação, como país, é que a gente nunca olhou para a própria história, de verdade. A gente nunca olhou para quem a gente é de verdade, seja a história, enfim, da ditadura, seja a história do genocídio negro, indígena, seja tudo isso, né? Então, eu acho que essa avó representa essa voz que não foi ouvida, mas que vive, de alguma forma, na alucinação da neta. E, de alguma forma, vive na filha e vive na Mike. Né? Porque, no fundo, quando a Mike encontra a avó, para mim, quem fala ali no encontro com a Mike não é a avó, é a avó da avó. Ela incorpora essa outra voz. Então, quem fala com a Mike, no fundo, é a avó da avó da avó da avó, que é como uma entidade que baixa ali, né, no corpo da avó e fala através dela. Então, por que a Mike faz a passagem? Porque essa passagem, esse atravessamento, porque ela consegue, através desse encontro, né, a avó pergunta para ela assim, mas quem é você? Você não tem nome. Né? Que para mim para mim é uma parte também muito importante, que ela pergunta, quem é você? Qual é o seu nome? O que é isso? O nome não é esse. Você não é essa pessoa que você acha que é, né? Então,
É como se essa avó, ela representasse essa possibilidade de reincorporar uma identidade, né? Uma ancestralidade que a gente perdeu, cortou, silenciou. Enfim, acho que é isso. Eu estou muito emocionada com a tua fala agora, mais uma vez. Pensei que não pudesse me emocionar mais do que eu já estava emocionada, né? Tem uma frase no teu livro que ecoa muitas vezes e que agora, te escutando, parece que ela ganha um outro, assim, uma espessura, não é nenhum sentido, ela ganha uma espessura diferente, se aqui isso é possível, né? Você diz várias vezes, né? Acredito que é até uma paráfrase, né? Aprende o quanto custa renegar o sítio natal. E a tua fala agora parece que assim, olha quantos níveis pode ter, né? Esse aviso oracular, né? Aprende o quanto custa renegar o sítio natal. Quantos níveis do individual ao coletivo, né? Da pequena comunidade à grande nação, né? Qual o peso que essa frase carrega, né? Essa é uma frase da Medeia. É da Medeia, eu fui Se pesquisar. repete várias vezes. Mas no final, se você olhar, eu Tá coloco aqui. um pequeno glossário assim, de onde vêm essas frases, né? Menina, mas até eu chegar no glossário, eu penei no Google, viu? Porque eu é que nem a Larissa, né? Assim, eu não queria olhar, tava comendo o livro devagarzinho e mastigando e voltava, aí tudo eu via, eu quero saber de onde isso vem. Aí fui atrás de traduções. Aí quando eu cheguei no final que eu vi o glossário, não. Mas valeu, porque eu aprendi um monte de coisa. Tem a Thaís, ela tá perguntando aqui, Carola, sobre o Max, que é enfim, uma participação muito interessante, essa figura masculina no meio de tantas mulheres, né? Ela diz assim, queria saber sobre o Max, a forma como ele leva a Mike para o Brasil, a participação dele na narrativa. O que é que o Max representa para ti, né? Nessa construção aqui? Tá, mais uma vez eu vou falar da minha interpretação, tá? Sim, Não claro. é a melhor nem a única. Para mim, o Max representa o inconsciente da Mike. Ele diz para ela que ele é o duplo dela, né? Então, e ele esfaqueia ela pelas costas, né? Então, para mim, isso representa assim que muitas vezes o nosso inconsciente, quer dizer, a gente faz de forma inconsciente coisas que nos prejudicam, né? A gente se sabota, a gente, enfim, faz coisas horríveis com a gente mesmo, por marcas do inconsciente. Então, para mim, o Max, ele representa o inconsciente dela, que está numa clínica psiquiátrica, que está muito mal, está louco, e que esfaqueou ela. Mas o esfaquear também era uma forma de dar uma mensagem, né? Enfiar uma faca nas costas da Mike significava uma mensagem, presta atenção. Muitas vezes, quando o nosso inconsciente nos esfaqueia pelas costas, significa que aquilo é uma mensagem, presta atenção nisso, né? Então, e ele sabe. Quer dizer, ele é a parte dela que ficou no inconsciente, de provavelmente que ela ouviu a mãe falar português, ou que a gente pode imaginar, né? É claro que ela foi adotada e esse momento em que ela foi abandonada pela mãe está marcado no corpo dela, no consciente dela. Tudo fica marcado no nosso corpo, no nosso inconsciente. Às vezes diz, inclusive, que a gente viveu dentro da barriga da mãe, né? Então, assim, ela foi abandonada pela mãe no parque, né? É claro que isso está nela. Então, apesar dos pais adotivos nunca terem contado que ela é adotada, ela sabe. E é isso que o Marx está tentando dizer para ela. Você não existe da forma que você pensa que você existe. Você não é quem você pensa que você é, né? Então, assim, para mim, o Marx representa esse inconsciente dela, que está dizendo coisas para ela, mas que ela não, ela está tão longe dela mesma que o Marx é outra pessoa. Que o Max não é ela não reconhece o Max como um inconsciente, reconhece ele como fora dela, né? E quando ela desperta, se vocês perceberam, ela está vestida com com o roupão do que o Max usa, no apartamento que é dele. Então, para mim, é o momento que ela desperta, é que ela e o inconsciente são um só. É quando ela incorpora o próprio inconsciente, ela compreende que esse inconsciente é parte dela e é capaz de ler esse inconsciente como sendo ela e não um outro, né? Então não fora dela. Então esse é parte
dessa ideia do que o Max representa para mim. Eu não tinha me tocado desse lance da faca nas costas. Tipo, isso mesmo! A faca nas costas. A Thaís, não, a Giovana, né, tá dando bom dia, né, e perguntando se você pode falar um pouco da Lupe, que também é uma personagem maravilhosa, né, gente? Assim, a relação dela com a Mike seria o marco dessa ruptura com o passado? Eu acho que a Lupe é a personagem luz. Assim, a Lupe é a personagem solar do livro, né? Ela, para mim, representa uma pessoa, como eu já conheci algumas na minha vida, que são pessoas solares, que eram resilientes, acho que era isso, capazes apesar das dificuldades, de ter fé na vida, sabe? Aquela coisa da fé na vida que a pessoa tem, porque talvez porque ela foi amada como criança, ela não foi abandonada, tipo, e que vive bem com o próprio desejo, ela não tem medo do desejo dela. Né? A Lupe não tem medo do desejo dela, ela não tem medo de falhar, ela não tem medo, sabe? Ela é capaz, por exemplo, e ela faz uma coisa que eu acho muito linda, que ela enxerga mais. Ela olha para mais. Inclusive ela desenha, fotografa e desenha mais. Então, para alguém que não sabia nem quem ela é, que a Mike não sabe quem ela é, a Lupe é aquela que enxerga. Né? A Lupe é aquela que vê. E para mim o amor é isso. O amor é ser capaz de olhar o outro, enxergar o outro, permitir que o outro seja. Né? Então, para mim, o amor é muito simples, passa por isso. Então, acho que a Lupe representa a minha ideia, a minha visão do que é o amor. Que não necessariamente vai funcionar. Eu acho que a Mike ela tem outras questões para resolver. Né? É por isso que ela vai embora. Mas a Lupe representa a possibilidade de amar. Eu acho que existem pessoas que têm capacidade de amar mais facilmente e outras precisam, como a Mike, fazer toda uma trajetória para, em algum momento, serem capazes de amar. Porque amar, a gente escreve, lê muito sobre amor como se amar fosse tão fácil, mas não é. Muita gente tem que fazer um caminho longo e a gente sempre acha que o mais importante é ser amado, né? Mas eu acho que a grande dificuldade que a gente não vê é a longa trajetória para ser capaz de amar. E aí a Lupe é aquela que é capaz de amar. E que é capaz também de suportar não ser amada. Quer dizer, a Mike ir embora. A Mike vai embora, mas ela está lá. Mesmo assim ela entrega o desenho. Mesmo assim, ela continua se correspondendo. E não numa ideia de um amor abusivo. Não, é só por uma ideia de fé. Né? É uma diferença entre o amor abusivo e um amor que é um ato de fé. Então, o amor da Lupe pela Mike, para mim, é um ato de fé. E é interessante pensar isso, né? Como ela passa a ser vista pela Lupe e ela vai precisar, depois desse momento de ser vista e de ser amada, desse distanciamento para poder viver esse outro processo que é ela com ela mesma, né? Exatamente. Tanto quando ela desperta, o quadro está lá. Né? O quadro que a Lupe, assim, eu, na minha cabeça, imagino que elas ficaram juntas. Eu também. Eu terminei o livro com elas juntas. Não consegui separar aquele casal maravilhoso. Na minha cabeça, sim. O quadro representa a relação delas que continuou. Né? Então, quando a Mike vê aqueles perfumes e cremes no banheiro, não são os perfumes e cremes da Mike, são os perfumes e cremes da Lupe. Que é mais vaidosa, né? Mas isso não é uma questão para Mike. Então, eu acho que o quadro estar lá para mim, o sinal que eu coloquei como eu acho que elas estão juntas e que esse ato de fé da Lupe era um esperar o outro fazer a sua trajetória. Claro que nem sempre isso acontece na vida real, né? Então, mas um olhar assim que eu tenho para algumas pessoas que tem essa capacidade tão linda de amar. Assim, para mim foi como a Lupe. Tipo, eu me identifico pessoalmente com a Lupe. De certa forma, eu sou a Lupe. É o personagem mais próximo de mim mesmo que
que tive que fazer toda uma trajetória muito longa e sofrida para ser capaz de amar, né? Inclusive para poder ter filho, poder ter a minha filha, né? É como se antes eu dissesse, eu não sei se eu tenho o suficiente para dar, porque eu me sinto que eu tenho tão pouco, né? E fosse toda uma trajetória de dizer, agora sim, eu tenho o que dar para o outro, né? Porque o amar passa por ser capaz de dar sem necessariamente esse me amem, né? Então eu acho que a Mike representa para mim assim a minha própria trajetória nessa trajetória, digamos assim, do amor. Que lindo isso, muito legal. Gente, vamos abrir aqui então para as últimas colocações, né? Antes da gente ir se encaminhando para o fechamento, eu queria colocar para vocês, né? Vocês querem falar com a Carola, falar como é que foi a experiência de vocês da leitura, perguntar alguma coisa diretamente, sem ser pelo chat. Todo mundo pode participar. O pessoal tem uns textos enormes no chat, né? Pois é, aí se eu for ler tudo, eu acho que é melhor vocês colocarem para ela. Eu acho que ela vai gostar de ouvir, né? Claro. Textões, assim, eu tô chocada. É muita gente falando muita coisa bonita aqui. Uhum. Alguém quer se colocar? Bom, depois me passem esse chat, então. Com certeza. Com certeza. Olha, O Zoom grava o arquivozinho da conversa toda. Eu vou mandar para você. Eu posso falar uma palavrinha? Pode, meu amor, claro. Ai, eu não queria falar porque eu tenho assim, eu não queria me emocionar, mas eu acho que vai acabar acontecendo. É um pouco do que eu já coloquei no chat, né? A leitura, primeiro que é impossível você não pensar em alguém. Como eu falei, a experiência das minhas colegas, eu pensava o tempo todo, deve estar sendo muito mais intensa por serem mulheres, né? Eu acho que para um homem é inimaginável. Por mais que seja forte, é muito avassalador também, mas não dá para imaginar. E assim, foi impossível não pensar na minha mãe e nas minhas avós. E as questões que isso trouxe para mim por ser filho único e ser homem. E aí eu pensei, e agora? Onde é que vai ficar essa herança da minha mãe? Né? Essa herança que ela está carregando. Eu vou levar, eu como homem eu não levo, né? E eu ainda não cheguei a uma conclusão sobre isso, mas o livro da Carola me instigou a fazer essa questão e tá ainda me remoendo, né? E aí, falando sobre isso, é aquilo, né? A gente tem lido no clube essas autoras brasileiras contemporâneas e a gente tem gostado muito do que elas têm feito com a gente, né? Esse livro da Carola é mais um exemplo dessa remexida, dessa transpassagem, né? Dessa transformar, como a Carola falou, talvez não necessariamente uma transformação, mas de fato um convite a refletir sobre algo, ou então a rever algo, né? Essas obras têm feito com a gente. E aí também, com base no que eu coloquei no bate-papo, eu adoro as avós, né? As duas avós e a relação delas duas, assim, porque para mim todo o processo de rompimento ele inicia na avó. Eu acho que se a Mike consegue fazer o que ela faz depois de determinar, olha, eu vou estudar português, olha, eu vou para o Brasil, eu vou me permitir, eu vou encarar de uma forma diferente, de uma forma real, de uma forma realista, o meu prazer, a minha vontade, eu acho que isso começou com a avó dela. Né? A sensação que eu tive, é por isso que eu enalteço tanto essa avó, é que ela abraçou uma herança geracional e ela disse, olha, eu não tenho como impedir que tudo passe adiante, né? Alguma coisa vai para a Ana e vai para a Mike, vai para minha filha e para minha neta. Mas o que eu puder impedir que vá, eu vou impedir. Porque, assim, essa avó, ela vinha trazendo uma herança muito forte que a mãe dela trazia, que a avó dela trazia, e que a gente vê que muita coisa a Ana e a Mike já não precisaram enfrentar, né? Então eu encaro muito essa avó como uma heroína, de fato, que abraçou uma parte dessa herança e impediu que continuasse adiante. E que permitiu que as duas seguintes fizessem coisas diferentes e escolhas diferentes. Ou melhor, deu escolhas para elas, porque a sensação que eu tinha é que essas outras mulheres
não tinham muita escolha, né? Então é como se ela tivesse aberto um leque de escolhas para as mulheres da geração adiante. E a avó da avó, né? Ela também é fantástica porque a forma como ela é apresentada nesse campo espiritual, nesse campo das ideias, traz uma ideia de que com a morte houve a libertação. E aí ela se veste de uma forma diferente, ela dá um ar de... chega com um ar de vaidosa, né? Acho que tem momentos que é descrito que o cabelo dela tá diferente, tá arrumada, ela tá com uma roupa diferente. Então dá essa ideia de realmente com a morte ela se libertou de amarras. E aí agora ela é onisciente, ela é onipresente, né? Ela vai e vem quando quer. Então eu acho também isso fascinante, porque marca bem essa libertação da herança geracional. É um livro que eu acho que... Acho não, tenho certeza que eu vou ficar revisitando muitas vezes. Ele precisa ser revisitado, é uma história que você precisa ficar... Cada vez que você for ler, você vai ser uma pessoa diferente e ele vai tocar você de uma forma diferente. E eu ainda preciso resolver essas questões que me foram abertas pela herança geracional da minha mãe, né? Que eu vou sempre me questionar como é que vai ser isso agora. Eu carrego essa herança? Eu não carrego essa herança? O que é que eu vou fazer com ela? Assim, como eu vou lidar com ela? Porque eu tenho que lidar com ela de alguma forma, né? E é isso. Que bacana, você falou uma coisa que me fez lembrar agora, assim, pensando na avó, né? Ela, para mim, é um personagem trágico, né? Porque ela... como você disse, a herança que a gente recebe não é só uma herança do trauma, a gente recebe também a herança do movimento, a força, né? A gente também recebe a herança da força dessas mulheres. Então, eu acho que às vezes a gente acha que a herança é só uma coisa negativa, mas muitas vezes a herança também, junto com o negativo, está o positivo, né? E essa avó, ela é um personagem trágico porque ela perde a filha naquilo que ela tenta dar à filha que ela não teve. Então, assim, quando ela permite que a filha seja praticamente educada pela patroa, é a única opção que ela tem, né? Ela vai para onde? Ela vai fazer o quê? Ela não tem ninguém no mundo, ela não tem dinheiro, ela está sozinha numa cidade sem família, sem ninguém. E, ao mesmo tempo, ela pensa, a patroa vai poder dar para a filha coisas que ela nunca teve. Então, de certa forma, a filha poder estudar e depois poder ser atriz, e depois ir para a Alemanha, e depois é um resultado de um sacrifício que essa avó faz e ela sacrifica a própria maternidade. Então, ela é um personagem trágico porque ela não tem outra solução, ela não tem, mas ao mesmo tempo ela sacrifica a própria maternidade em prol de dar para essa filha uma possibilidade de vida diferente da dela. E que a filha não entende muito bem, né? Porque ela está em outro lugar, né? Ela sente aquilo como um abandono, né? A filha sente que a mãe foi covarde, que abandonou, e que na realidade não, a mãe tenta salvar essa filha, mesmo que salvar a filha signifique perder a filha. Então eu gosto muito desse movimento e eu achei muito legal o que você falou, porque é verdade, quer dizer, se a Mike chega a ser a Mike e faz essa travessia, é porque lá atrás essa avó fez esse sacrifício, né? Fez esse movimento e parte da herança dela é também a força que ela faz pela filha, pelo amor que ela tem pela filha, né? Com certeza. Gente, alguém mais quer colocar? Obrigada, Ike. Deixa eu só ler o que a Adrielina comentou também, que foi bem, Tá. né? A Adrielina falou, inclusive se você quiser falar também, Adrielina, ela disse que achou a história muito fascinante, principalmente por causa desse processo, né, de viver e amadurecer, dessa busca do autoconhecimento, dessa vontade de descobrir a própria história. Antes de ler, ela disse que viu uma resenha e percebeu que não era só uma história sobre maternidade, mas sobre liberdade, sonhos, escolhas, arrependimento e busca de construção do próprio eu. E aí, mais abaixo, ela comentou que ela meio que resistiu a essa leitura
e que se não fosse o clube, provavelmente ela não teria lido, né? E a gente é muito grato a esses espaços, esse lance da gente ter a possibilidade de compartilhar. Eu acho que fica mais rico ainda, né? Acho que a Nara já discutiu outras vezes esse livro, e eu tenho certeza que a experiência da gente estar aqui, não só porque você está aqui, né? Também, claro, que se torna tudo muito mais intenso para a gente nesse processo, mas que faz a gente compartilhar e entender, por exemplo, para mim, é impossível que um tipo de livro como esse, né, que o Ítalo fala que é filho único, eu fui filha única por 14 anos e eu nasci junto com uma perda. Eu sempre falo sobre isso, que a literatura sempre me remete à minha origem, né? Eu era gêmea e nasci, minha irmã viveu 3 dias e morreu. Então toda a história de quem eu sou parte de uma morte já. E parte de ser a minha mãe, e por vezes renegar essa origem, por vezes me aproximar dessa origem, só para 14 anos depois eu sentir o ter uma irmã, sabe? O me ver na minha irmã, mas ver minha mãe na minha irmã, ver minha avó, ter perdido uma avó materna há relativamente pouco tempo, enfim, tudo isso torna a minha experiência enquanto leitora extremamente rica e diferente de todas as de vocês, né? Enquanto as meninas pegaram muito o lance da psicanálise, eu peguei muito o fato de eu ser historiadora, né? E essa questão dos povos originários, para mim, é muito pertinente, assim, muito importante. Eu fico pensando quão rico seria para os meus alunos que eles pudessem ler o teu livro pudesse estar no Enem, por exemplo, sabe? E que quando você fala sobre espíritos, poderia ser algo bem inimaginável. Eu não consigo ler o teu livro e ver os espíritos e não entender que aquilo está acontecendo. É muito louco, porque a gente está lendo um livro de ficção, a gente sabe que ninguém vai falar com o espírito não está falando contigo, mas é tudo muito verdadeiro, sabe? É muito real, pelo menos para mim, na minha experiência enquanto uma mulher, era tudo muito, sabe, eu não posso dizer que aquilo ali é mágico, que aquilo ali é irreal e que não é possível. Porque esse encontro, que você deixou bem claro, né, que por vezes esse encontro que a gente faz com nós mesmos nem acontece, não acontece de maneira consciente, não é uma escolha, simplesmente acontece e, enfim, é lindo. Eu também tô bem impressionada com a tua fala. Eu acho que o mais bonito de tudo é perceber o quanto de ti a gente consegue encontrar no livro e o quanto de todos nós, assim, principalmente as meninas, né? Eu acho ótimo ouvir o Ítalo. A gente tem poucos homens aqui, acho que 4 homens. E é legal ver o Ítalo falando sobre isso, mas eu tenho certeza que a percepção dele, né, sobre essas mulheres é bem diferente da nossa. E isso é muito maravilhoso, sabe? Porque por tantas vezes a literatura, ela fala sobre homens, né? Isso, como você mesmo falou, é comum a gente encontrar falando sobre pais e filhos e autores que colocam essa angústia, né, desses maus tratos que tiveram, enfim. E é isso, assim, eu acho que a literatura brasileira ganhou muito com a tua obra. E perguntaram aqui, a Thalita perguntou se você já tem um outro livro em andamento. E, enfim, fala aí pra gente. Eu tenho um livro que está quase pronto, mas não é ficção, é um livro de ensaios sobre que de certa forma está ligado a esse romance, né? Porque é um livro sobre a ideia do livro no mundo que a gente vive, quer dizer, no mundo em colapso em muitos aspectos. Para que serve a literatura? Ou para que ler literatura? Ou para que escrever literatura? Então, qual seria a função da literatura no mundo em que tem tanta coisa que parece mais urgente do que a literatura? Então, é um livro de ensaios, mas que também tem ficção, enfim, que deve sair o ano que vem, mas é um livro, enfim, já mais para o lado do ensaio. E ficção, eu acho que vai demorar ainda, porque assim, eu acho que eu me guio muito mais pelo tempo do inconsciente do que pelo tempo cronológico, então eu não tenho pressa em escrever outro livro. Eu acho que o outro livro já está sendo gestado no meu inconsciente. Quando chegar o momento, eu vou saber, mas não é agora e também não sei quando será, mas eu sei que ele está aí. E esse saber, mas também não tenho pressa e nem vou forçar esse movimento, quer dizer, eu vou respeitar esse movimento e quando eu vou saber quando for o momento de começar a escrever. Acho que esse é o ponto. Outra coisa que eu queria dizer sobre essa fala é que sobre
o que que é o real, né? Ah, os espíritos, não espíritos. Eu acho que a gente precisa de talvez um novo vocabulário para repensar essas questões, né? Porque o que que é, né? O que que é o onírico? O que que é o espírito? O que que é o espiritual? O que que é uma... Então, assim, eu acho que a gente talvez devesse parar de pensar tanto dessa forma binária, como assim, existe esta realidade física, existe isto outro que é, sei lá, espiritual, ou como a gente quiser. Eu acho que talvez eles sejam, e eu acho, como no livro, que eu uso a ideia da fita de Möbius, né, de Moebius, eles são faces da mesma moeda. Não há uma divisão real entre esse mundo, vamos chamar do inconsciente, do espiritual, do místico, enfim, como cada um quiser chamar, e esse mundo físico. Não há, essa divisão não existe. E eu acho que a gente acaba sofrendo muito por achar que essa divisão existe no dia a dia, sabe? Que achar que ter que explicar, e, inclusive eu falo também da loucura, né? A avó pode, ela é vista como, né, ela enlouqueceu. Mas o que que é a loucura? O que que é ser normal? O que que é a normalidade? O que que é a loucura? Né? Então, eu acho que a ideia é que são faces da mesma moeda, que é justamente como essa fita. Essa fita, se você torce uma fita, você vai voltar, então a parte de dentro vai se tornar a parte de fora. E por isso que eu escrevo o lado de dentro e o lado de fora, né? Quer dizer, é a ideia de que não há uma divisão real. Essa divisão a gente inventou, mas ela não existe realmente, né? Então, por que a capivara não pode falar? Ou por que o espírito da avó não pode falar com a neta? Será que ela tem que estar louca para que o espírito fale com ela? Fica a pergunta. Questionamento. Vamos aproveitar que está todo mundo um pouco extasiado e a gente queria te pedir mais coisas, né? Porque você já nos deu tanto. Se você pudesse nos indicar um próximo livro para que a gente pudesse discutir no próximo mês, algum livro que você goste muito, algum livro que você acha importante de literatura brasileira, contemporânea ou não, ou clássico, enfim. Alguma sugestão de leitura para A gente, o Cachá tá te pedindo, Carola, que a gente faz sempre no final do encontro a escolha do livro do mês seguinte, né? Vocês E me dão um aí, tempinho para pensar, porque eu queria pronto. pensar nessa experiência de agora, para eu pensar na indicação. Porque quando me pedem assim muito rápido, eu sempre falo assim, me deixa pensar, me deixa Você pode dizer depois. pensar. Eu vou pensar na experiência de agora e vou pensar que livro eu gostaria de sugerir para vocês que fizesse sentido nesse movimento que vocês estão fazendo. Então, te mando até amanhã uma sugestão de literatura brasileira contemporânea, se vocês quiserem não brasileira, enfim, se vocês acharem A melhor. escolha é sua. A gente só pede que seja um livro que seja assim, que não seja tão difícil de encontrar, Sim, né, para que as pessoas sim. realmente possam ter acesso e que não tenha assim mais de 300 páginas, porque a gente tem um mês para ler. Acho que a gente quer, né, ficar um pouquinho ainda, assim, com algo que você deixou pra gente. Eu acho que é bem isso, assim, que essa marca, assim, esse encontro de hoje também, com certeza, fez uma marca na nossa história, individual e enquanto grupo, né, enquanto clube, assim, tá todo mundo... Eu conheço essas carinhas muito bem. Então, eu conheço só o jeitinho que elas estão paradinhas, eu conheço como elas estão tocadas e pelo tom do que elas falam. Então, assim, eu acho que o que a gente achar tá querendo dizer é que a gente quer ficar ainda mais um pouquinho com algo que você nos tenha Sim. deixado, né, assim. Eu vou Mas, mandar amanhã. E eu queria dizer só uma coisa que me parece importante, que muita gente falou, é para as mulheres, enfim. Mas eu acho tão importante, eu fico feliz, muito feliz quando homens leem o meu livro, né? Porque eu acho que a gente nunca vai ter uma relação bonita e real entre homens e mulheres se a gente não for capaz de entender o outro, se a gente ficar dividindo. Então, eu gostaria tanto que, assim, eu fico feliz quando homens leem o meu livro e gostam do meu livro, porque é um lado importante. O homem não é um ser afastado do feminino. O homem tem nele também aspectos que são considerados femininos.
e cada um vai vivenciar de uma forma diferente. E alguns homens vão, de alguma forma, bloquear aquilo totalmente, e isso vai ser super triste, né? Então, eu acho que esse olhar para o outro, ele é tão importante incorporar esse feminino no masculino, e assim como no caso das mulheres, incorporar esse masculino no feminino. É como se a gente tende sempre a separar tantas coisas, né? Isso é ser homem, isso é ser mulher. E não é, no fundo, né? No fundo, é muito mais... é uma coisa muito menos separada, é uma coisa muito menos encaixotada, né? Então, eu acho que esse olhar, e nós mulheres estamos sempre muito acostumadas a ler o olhar masculino. É o que a gente aprendeu a vida toda, né? Então, a gente sabe, e é muito importante, eu acho, para todo mundo, como sociedade, enfim, quando os homens também leem e gostam e compreendem, porque também é uma forma de compreender a si mesmo, porque não é uma separação, né? Assim como não há separação entre o mundo físico e o espiritual, eu acho que não há uma separação assim tão óbvia entre o que é ser mulher e o que é ser homem, né? As coisas são fluídas, elas não estão separadas dessa forma. Então, falando disso, que é uma coisa que eu gosto muito também, que não é por não ter uma relação de um corpo físico feminino que não haja relações que passem, enfim, com a mãe, com a avó, com o feminino em si, enfim, com tantos outros aspectos disso. Isso aqui é um ponto importante para mim. Sim. A Camila comentou aqui sobre a questão que você estava falando do que é real, o que não é real, né? E nesses tempos que a gente, inclusive, está tentando ler mais literatura escrita por pessoas negras, né, ligadas à questão da religiosidade, a gente percebe como que, além do lance da língua, de como a gente vê real e real, tem o lance da cultura, né? O lance do fato de que somos pessoas que fomos catequizados, colonizados. E a gente entende esse sobrenatural, inclusive até a palavra é meio estranha, né? Sobrenatural, como se houvesse algo natural, algo possível. Tem relação direta com isso. E eu acho que quando você coloca, né, essa questão de você falar com alguém que não está mais neste plano, algo nesse sentido, ouvir, enfim, e ser para a gente tão próximo, assim, muito mais próximo às vezes do que um diálogo entre duas pessoas que estão em terra e estão vivas, faz muito sentido para a história do nosso país, né? Para a história de um país que foi colonizado. Isso, por vezes, né, eu estava conversando com os meus alunos sobre isso, né? As formas de resistência dos povos originários e dos povos escravizados no nosso país. Quão importante é você manter a sua religiosidade, mesmo que você tente sabotar disfarçadamente a do outro, né? Quando você juntava e fingia e enganava os colonizadores, não, estou sendo cristão, mas ali naquele processo você estava ainda mantendo as suas origens, você estava por meio da dança, por meio não só de fugas e tentativas de aborto e tentativas de suicídio, mas por meio dessa manutenção mesmo, que é algo que você traz nas suas mulheres, né? Nas nossas mulheres, porque agora elas viraram nossas também, porque a gente leu. E é bem isso, acho que essa literatura tem trazido isso para a gente, assim, esse encontro, né? Esse lance da religiosidade, que não é só ligado à religião, mas ligado a quem nós somos e quem nós fomos. A gente perdeu muito isso nesse processo colonizador, né? E não só no processo colonizador, o Brasil enquanto império e república e até hoje, sobretudo hoje, com o atual governo, a gente sempre tem que falar mal do Bolsonaro nos encontros, porque não tem como. É sempre necessário que a gente fale mal dele, porque é também nossa forma de resistir. E quando você falou que está escrevendo esse livro, né, por que eu que trabalho com literatura, a Larissa que trabalha com literatura, a Nara, enquanto psicóloga, está trabalhando com literatura, está falando sobre biblioterapia, está falando com as pessoas sobre obras. Será que é importante mesmo, né, a gente está fazendo isso? O mundo está cheio de problemas, a gente tem um presidente como o Bolsonaro, a gente tem um genocida aí no poder, mas é tão forte, sabe? A gente está resistindo, e não é só porque estamos nas nossas cadeiras em casa. A gente sabe que a gente fala de lugares de privilégio, né? De poder estar aqui hoje falando contigo, de poder ter acesso à tua literatura,
mas é muito importante. Eu acho que, inclusive, seu livro vem para a gente num momento muito necessário, né? Eu trabalho com essa questão do poder que a literatura traz, sabe? Do campo literário, e para mim é muito importante, inclusive, seu livro pode ser bem útil para a gente, para as nossas pesquisas, para a nossa vida, para o nosso clube. E eu fico muito feliz que a gente também possa te ler com essa não ficção, né? Com esses ensaios. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o livro, gente? Gente, esse espaço é de vocês também, deixem, né? Nem que seja assim a impressão que vocês tiveram, fiquem à vontade para colocar, que a gente está nos minutos finais, então a hora é essa. São todos tímidos e extasiados. Vocês estão tudo matutando aí, é? Estavam tudo louco, tudo ouriçado por hoje, aí agora estão caladinhos. Quero só fazer um comentário, nem sei se vai fazer sentido, mas eu fiquei pensando como a complexidade do livro e a da Carola casou assim perfeito, né? Às vezes a gente lê um livro e vai ouvir o autor falar e aí ele é tão simplista, e ouvir a Carola falar do livro, acho que casou com a leitura complexa que a gente tem do livro. Concordo, assina embaixo. O que dá mais graça, né? A Thaís está dizendo que queria agradecer. Oi, meu bem, fala. Eu vou reiterar a fala da Camila, porque, assim, já tinha sido especial. Com o debate de hoje, com essa conversa, se tornou, assim, inesquecível, de fato, assim. Você vê a escritora, você vê a autora dessa obra abrindo, de fato, o coração para explicar para a gente de onde foi que vieram essas ideias, de onde foi que vieram esses sentimentos, de uma forma muito humilde, de uma forma muito madura, como a Carola fez essa manhã aqui com a gente, é incrível, torna a experiência de leitura ainda mais completa. É como se a gente agora, de fato, tivesse mergulhado e aí eu lembro muito da outra leitura do Inventário das Coisas Ausentes, que o livro é dividido em duas partes, né? E tem uma parte que é como se ele estivesse escrevendo um livro, algo assim. Lembra muito isso. A gente viu a obra, e a obra com Armas Sonolentas, ela é dividida em duas partes, né? Como a própria Carola falou. A segunda parte, a gente emerge nesse campo sentimental das personagens, e a gente agora é como se a gente tivesse ido para uma terceira dimensão, que é a dimensão de como a obra foi constituída. Isso é fascinante, isso é incrível. Que bacana. Tem uma coisa assim que para mim é importante. Às vezes as pessoas falam assim: ah, você fala de uma forma tão aberta, né? Porque eu acho que a emoção, para mim, é parte da fala, do livro e de mim mesma. Quer dizer, eu não tento colocar a emoção em outro lugar, né? Eu não tento colocar... acho que esse lado, né, do que me toca, do que me emociona, separado, porque eu estou falando aqui como autora, né? Estou falando aqui do livro. Eu acho que às vezes as pessoas olham assim e falam: ai, mas, né, foi tão pessoal, tão... E a parte do olhar que eu tenho para a arte. Eu acho que a arte ela tem que estar ligada à vida. Eu vejo a arte, a literatura, como algo que só faz sentido na vida, só faz sentido se te toca, só faz sentido se transforma alguma coisa. E para isso tem que passar pela emoção. Tem que passar pela emoção, tem que passar pelo como a gente está dizendo, tem que passar pelo corpo, né, do que se sente no corpo. Então, no fundo, eu acho que passa também pela minha forma de enxergar a literatura. A literatura, para mim, não é algo assim que a gente colocou numa academia ou colocou numa biblioteca. A literatura é algo que é para transformar a vida. Então, assim, esse livro que eu estou terminando agora é justamente a ideia disso, a ideia como uma arma de transformação, né? Eu acredito que a literatura pode fazer pela gente e no nível pessoal, mas pela sociedade e por um país. Ela pode ajudar a gente, e essa ideia básica do livro, por ela ser uma linguagem que é desdobrável, ela pode ajudar a gente a pensar coisas que a gente ainda não pensou, a saber coisas que a gente ainda não sabe que a gente sabe, a fazer travessias
que a gente não poderia fazer só pela razão. Então, assim, eu acho que a literatura, ela é uma ferramenta de transformação de mundo. E ela pode ajudar a gente, ainda mais na situação tão difícil que a gente está vivendo, ajudar a gente a pensar um mundo que ainda não existe. Ajudar a gente a pensar soluções e formas de estar no mundo que a gente ainda não sabe quais são, porque a gente só está pensando aquilo que a gente aprendeu. Para a gente poder dar um passo além, para a gente poder pensar outros mundos que não são esses, com soluções que não estão aqui, a única possibilidade é a arte, a literatura. É essa palavra que se desdobra, é essa possibilidade de dizer aquilo que a gente não sabe ainda que a gente sabe. É a possibilidade de dizer aquilo que a gente ainda não imaginou. Então, por isso que isso passa pelo corpo, isso passa pela emoção, isso passa pelo inconsciente. Eu acho que enquanto a gente não tiver noção disso, a gente vai ficar dando volta sempre no mesmo lugar. Num círculo, a gente precisa fazer uma espiral. E para fazer esse espiral, que é voltar, mas é voltar num outro ponto, né? A imagem que eu gosto muito, essa imagem de espiral, que você está em círculo, mas a cada volta você está num outro ponto. A literatura é a possibilidade de fazer. Então, eu acho que ela é ao contrário do que a gente pode imaginar, né? Para que serve a literatura agora, que parece que tem coisas mais urgentes? Pelo contrário, agora ela é mais urgente ainda. Então, a minha lógica ou a ideia desse livro é justamente para falar sobre isso, sobre o que a literatura possibilita para a gente como resistência e como transformação de mundo, da gente mesmo. Eu vou, assim, coloquei para vocês, né? A Rafaela quer falar, né, Rafa? E aí a gente vai, depois da fala da Rafa, a gente vai encaminhando para o final, tá bom, gente? E aí tem muita gente batendo palma, tem um monte de gente aqui no chat dizendo que tá emocionada. Depois eu vou salvar esse arquivo e mando para você, Carola, para você acompanhar as falas emocionadas do pessoal, porque tá muito bonito aqui, viu? Rafa, você quer falar? Eu queria realmente agradecer. É a primeira vez que eu tô aqui no clube. Eu não sabia nem se eu podia falar, mas porque foi um livro que me tocou muito, muito mesmo. Eu sou uma pessoa que, usando a palavra que você usou, eu reneguei esse lado da intuição, do mistério, durante muito, muito tempo. E já vem anos e anos que eu venho tentando fazer essa integração do racional e desse lado do mistério, que, como você bem falou, não é para ser uma coisa binária, mas para mim ainda fica muito num conflito binário. E a literatura realmente tem me salvado. Esse seu livro é um dos que eu me emocionei muito, muito quando eu li. Toca em histórias familiares bastante profundas e que, como vocês falaram, né, passa, acho que pelo arquétipo mesmo, pela questão coletiva. E eu só queria mesmo agradecer muito, 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 porque ler o livro foi uma transformação. Te ouvir falando agora e como o livro foi escrito dessa maneira também, eu vi que o livro foi canalizado e que isso tudo veio através da emoção. Eu acho que isso dá uma camada ainda maior no livro. Só queria agradecer mesmo. Muito obrigada. Eu que te agradeço, assim, as suas palavras. Muito obrigada, Rafael. É isso, gente. Então é chegado o momento doloroso. Só puxar o fio disso que a Carola tinha falado, né? Assim, da literatura também como possibilidade, como resistência, né? Eu acho que é algo que também é muito íntimo da gente, é muito próximo da gente. A resistência que a gente faz em manter isso, né? Quando ela fala assim que aparece algo não tão urgente agora. Isso passa muito por mim, porque eu estou no doutorado e eu estou pesquisando literatura. E eu mesmo, muitas vezes, eu pesquiso mais ou menos assim as incidências do real na literatura da Virginia Woolf. E às vezes, muitas vezes, eu me paro pensando qual a relevância disso, assim, né? Isso, mãezinha. Que, claro, quando a gente está no discurso científico, né, parece que é pedido a gente uma relevância sobre aquilo. Mas o quanto a literatura, ela sempre vai ser relevante, ela sempre vai ter, ela vai ser, como Freud mesmo falou, né? Quem descobriu o inconsciente não fui eu, foram os autores e os poetas antes de mim.
que eu descobri foi um acesso ao inconsciente, né? Então, assim, como a literatura já diz o que a gente ainda não sabe, o que a gente ainda não viu, e como pode nos trazer essa capacidade de torção, né? Esse movimento de virada mesmo, assim, da própria fita de Möbius, como você traz, né? Esse momento da virada de um lado para outro, assim. E aí isso me deu até assim, você está nos dando muita vida nesse momento, assim, em diversos aspectos das nossas travessias aqui. E isso foi o que me tocou, assim, pessoalmente, né? Assim, para além do livro, que já me tocou Ave Maria. Mais do que pessoalmente. Então, assim, acho que a gente quer te agradecer. A gente não sabe nem como, assim. A gente está se controlando aqui para parecer que a gente é normal, mas nós estamos muito, muito, muito emocionados e muito felizes de ter vivido isso tudo, assim, essa manhã aí contigo. E a gente queria te agradecer imensamente. Gente, eu que agradeço, assim, eu fiquei emocionada também ouvindo vocês, assim, foi muito bonito, porque o livro, ele não se escreve só quando o autor senta e escreve o livro, mas o livro, ele continua se escrevendo na medida em que ele é lido e que essas leituras são conversadas. Então, assim, é um privilégio imenso para mim e é uma alegria, realmente é uma alegria muito grande e eu adorei conversar com vocês, assim, muito obrigada. Gente, a Alice quer dar um recado para vocês. Oi, Alice! Oi, Alice! Oi, Alice, a filha do pacote. Ó, ela tá dizendo que acompanhou tudo aqui. A gente tava com a câmera desligada porque ela tava tendo que, né, cuidar e tal. Mas a gente estava acompanhando tudo. Quero agradecer mais uma vez. Foi sensacional, como sempre tem sido. E a Alice queria mandar um beijo, mas agora ela se calou, né, filha? Cadê o beijo da tia Carola? Cadê o beijo da tia Carola? Vixe, tá tímida. Gente, vamos tirar nossa foto para registrar? Vamos tirar foto. Liguem as câmeras, quem puder aí, pra gente fazer o print. Quem sabe fazer o print? Além tu faz? Tá. Peraí, minha capivara. Eu tô do lado da Carola, vou fazer assim, ó, pra parecer que a gente tá junto. Pronto. Espera, outro, né? Outro, vai. Pronto. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada. Obrigada, Carola, pela Ave Maria, pelo carinho, pela inteireza desse encontro, pela troca tão bonita, tão profunda. Saiba que você marcou a vida de muita gente de uma maneira muito bonita e muito transformadora. As travessias, eu não vou dizer que elas vão assim, ser mais suaves, mas definitivamente a gente vai ter mais armas para poder ir de enfrentá-las, né? Agora, o de leitura da Sublime está literalmente armado com Carola. Obrigada. Fez muito mais sentido o título também do livro na nossa mente, com certeza. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, Carol. Beijo. Depois a gente diz qual vai ser o livro indicado, tá? Pra você. Vou pensar, daqui a umas 2 horas eu te escrevo. Tá sem pressa, pode ficar à vontade. Obrigada. Tá bom, então. Obrigada, gente. Muito obrigada a todo mundo. A gente se encontra no próximo mês. Tchau. Pessoal, beijão, todo mundo.